Delegacia dos Amores pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores jurados, boa tarde, nobre colega doutor Eduardo, Ministério Público, doutora juíza e demais presentes. Pois é, por que ser advogado? Por que escolher a advocacia? Existe um fator predominante nessa história toda, em qualquer coisa que a gente vai fazer, chamada paixão. Se a gente não tiver paixão pelo que a gente quer fazer de fato, não adianta buscar nenhum outro tipo de artifício, porque não vai adiantar, a gente vai ser sempre infeliz. Essa infelicidade leva alguns nerdzinhos a estudarem igual uns camelos, se tornarem representantes do Estado e aí não fazerem um bom trabalho da representação desse Estado. Qual é a função desse que vos fala na representação da nossa querida Vanessa aqui? É uma só. A função do advogado nada mais é do que defender a justiça, do que defender a lei, de fazer com que ela seja garantida, não pelo simples fato de defender a pessoa, mas impedir que o Estado seja um julgador de mão pesada, que tome qualquer tipo de decisão sem respeitar a lei, que é o que está acontecendo aqui. Só para a gente entender como funciona e para saber como a gente chegou até aqui. Houve um fato, esse fato foi comunicado na delegacia, e a partir dessa comunicação na delegacia, que é o boletim de ocorrência, se monta um inquérito policial. Inquérito policial esse presidido por um delegado de polícia. Agora, pergunto a vocês: se tu faz um trabalho mal feito, obviamente vai ficar ruim, não é verdade? Se tu faz um trabalho cheio de buracos, é óbvio que a sua nota não vai sair como você queria que fosse. O trabalho do delegado, ao construir esse inquérito policial para ir para as mãos do Ministério Público, é fazer com que esse trabalho todo, esse quebra-cabeça todo seja feito de forma que você possa acusar ou não as duas pessoas que estão sentadas aqui. Lembrem-se, vocês estão prestes a julgar não a vida de quem já foi, porque esse, infelizmente, foi vítima de uma fatalidade e não vai voltar. Agora, condenar duas pessoas a uma prisão, mandar elas para a cadeia, para a penitenciária, para onde quer que for, sem ter feito nada, sem ter provado nada contra elas, é a mesma coisa que você ser acusado de algo que não fez e ser condenado. O teu irmão quebrou o copo, mas a tua mãe vai lá e puxa a tua orelha. É justo isso? É essa justiça, claro, guardadas as devidas proporções, que a gente busca aqui. E o Ministério Público deveria se atenar a essa discussão, porque no inquérito deixa muito claro, mas muito claro, de que não sabe qual das duas pessoas cometeu o delito. Não sabe. Inclusive, a minha cliente, no dia dos fatos, ela não só saiu com o carro em disparada porque o carro apresentava um problema mecânico, e ao dar o tranco no carro, ela visualizou uma pessoa e ouviu o disparo, e disparou com o carro, né? Ela automaticamente se dirigiu até uma delegacia. Por conta do nervosismo dela, como vocês viram ela dizendo aqui, que estava nervosa, e qualquer um de vocês aqui estaria nervoso no lugar dela, porque é a tua vida que está em jogo, ou seja, a vida dela que está em jogo, ficaria nervoso nesse caso. A minha função, a função do Ministério Público e a função de todos os envolvidos nessa situação é entender e visualizar uma melhor forma disso tudo. Ao ela responder da forma como ela respondeu, ela só esqueceu de mencionar que no boletim de ocorrência que ela fez, ela mencionou o atropelamento. Só que não parou para atender a vítima, para dar o socorro devido à vítima,
Por que ela, moradora de Timbó, uma pessoa humilde, que faz estágio durante o dia, uma pessoa que tem os pais que trabalham e batalham para ajudar que ela pague a sua universidade e se forme no curso de Direito, ela simplesmente nunca tinha visto uma cena como aquela. E ao se deparar com uma cena como aquela, simplesmente foi embora. Ou você vê um cara dando um tiro, tu volta para perguntar: por que tu está atirando naquele rapaz ali? Oi, dá licença, você atira nele por quê? Aí toma um balaço junto com o defunto, que diga de passagem, foi meu professor, era chato para... né? E aí eu emendo uma outra pergunta: quantos de vocês não querem esganar um professor hoje? Levanta a mão, quem não quer esganar um professor hoje, levanta a mão. Tem mais gente sincera aqui nessa plateia, por favor. Quem está afim de esganar um professor, ele não está aqui, pode levantar a mão. Perceberam do que eu estou falando? Isso porque vocês não estão sendo julgados. Quem está sendo julgado aqui são os dois. Portanto, quando vocês forem dar o veredito, pensem muito bem na forma como é feita as coisas. Por quê? O inquérito não comprova quem matou o dito cujo, né? Não comprova, não se tem notícia de que foi um dos dois, foi fulano ou foi ciclano que matou o professor. Não tem, o inquérito não é conclusivo. Não se tem provas de que foram os dois macumunados. Vamos lá e vamos matar os professores. Terceiro, o inquérito foi tão mal feito, e o Ministério Público, na ganância de mostrar serviço para a sociedade, eu acho que inclusive deveria trabalhar na Globo, né? Porque é o seguinte: quem paga o salário dele? Somos nós, contribuintes? Ou a imprensa, que está divulgando à torre de direito que os dois devem ser condenados porque mataram um professor? 3 minutos, doutor. Quantos? Obrigado. Portanto, vocês vão se deparar muito com essa situação, e se deparam todos os santos dias. Todo santo dia vocês se deparam com essa situação. Primeiro se acusa, primeiro se condena e depois se julga. Quantas e quantas e quantas pessoas foram condenadas antes do julgamento e depois de serem absolvidas, suas vidas já foram para o ralo abaixo? Quantas pessoas que vocês conhecem que foram condenadas antes de serem julgadas? Quantas vezes a gente cometeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa com a gente, fomos condenados e depois foi ver que não tinha sido responsável por isso? Coloquem-se no lugar desses dois que estão aqui hoje. Não se sabe quem foi que cometeu o delito. Não se sabe por que, apesar dos dois não gostarem do professor, não se sabe por que aconteceu os fatos. Não se tem registro disso. Temos uma testemunha que, né, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e a gente não tem certeza exatamente do que aconteceu. Portanto, o único que poderia dizer o que aconteceu, eu pelo menos ainda não conheço ninguém que voltou do mundo dos espíritos para me dizer como é do outro lado. Portanto, o único que poderia dizer o que aconteceu de fato é o defunto. Só que esse aí, respeitado a crença de cada um, né, não se comunicou ainda, pelo menos não comigo. Mais uma vez, pensem, se coloquem no lugar deles e pensem se gostariam de ser condenados por algo que não foi feito. Passa a réplica, 5 minutos.